Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Muito obrigado pela recepção. Muito obrigado ao Leandro Kennedy. Vem cá, Leandro. Muito obrigado à esposa, à Flávia. A gente sabe como é difícil fazer um evento com qualidade. Tudo é difícil, mas é prazeroso, porque o final dá certo. E já deu muito certo, né? Então a gente vai começar o evento com o pé direito, porque vocês são diferenciados. E a gente quer estar com pessoas diferenciadas, que fazem a diferença. Então, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo diferencial, por fazer a coisa tão bem feita, os detalhes, né? Preocupar com crachá, camisa. Eles ficaram até bonitos. Eu nunca vi tanto homem feio, mas com essa camisa ficaram bonitos. Então, olha, parabéns. Crachá. Gente, nós preocupamos com a saúde, não é verdade? A saúde é algo muito importante. E a gente tem compromisso com o horário, com o modo estudante. Então, Leandro, aquele primeiro aviso, celular em modo estudante. O que é o modo estudante? Se tiver um sinalzinho de fumaça, se tiver um apito, um barulhinho, paga flexão. Então, por favor, todos colocaremos aí o nosso telefone em modo estudante. Isso vale para todos, viu, Leandro? Põe em modo estudante aí. Olha lá, ó. Modo estudante. Marcos. Pessoal, bom dia. Nós vamos fazer um trabalho aqui e eu estou com meu amigo Marcos Inigualável, famoso MMI. Mestre Marcos Inigualável, bem-vindo. Bem-vindo. Vamos fazer um trabalho junto aí. Palmas para ele aí, ó. Isso. Né? Vem cá, pode ficar perto de mim, não vou morder, não. Não quer ficar perto, está com medo, não vou. Eu gosto de mulher, fica tranquilo. Ô, Leandro, mas você quer pagar a flexão? Você nem falou nada, você saiu assim. Ué, nós acabamos nossa conversa. Já saiu. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos os professores presentes, a todos vocês que estão aqui, a minha esposa, aos nossos amigos. É um prazer, como diz o Rômulo, inenarrável. É difícil falar essa palavra, né? Eu aprendi com o Rômulo. Inigualável. É inigualável. É um prazer inigualável estar com todos vocês. A gente tem sintonia por estar com pessoas que fazem o que a gente mesmo faz. Então, é muito bom estar com pessoas que trabalham na nossa área, né? Pessoas que querem fazer algo diferente e estão sustentando suas famílias. Então, é uma oportunidade ímpar da LK Curso prover isso aqui em Pernambuco no geral, né? Não é muito comum ter eventos em Pernambuco. É um dos primeiros, né, Islândia? É o primeiro evento em Pernambuco. Isso é um marco. Isso não é brincadeira, né? É uma coisa que vai marcar aí, espero aí, muitas assistências, que a boa vontade conta. A gente vive num meio que ninguém tem boa vontade para nada. Isso é muito bom, muito bom. Muito, muito obrigado pelo convite, parabéns. Viu? Uma salva de palmas para o Leandro Kennedy, galera. Obrigado, valeu, obrigado. Obrigado. Cadê o seu microfone? Quer falar mais alguma coisa? Tá. Pessoal, vamos começar nosso trabalho aqui. Primeiro a gente vai pautar nosso treinamento com perguntas. Então aqui ninguém é melhor do que ninguém. E eu não sei tudo, e as perguntas são muito bem-vindas. Então, quem quiser fazer uma pergunta, depois de colocar o telefone em modo silencioso, só levantar a mão. Está com sono, querido? Outro ponto importante. Quem tiver com sono, está com sono também? Tem alguém com sono aqui? Não, né? Nós preocupamos, caiu. Nós preocupamos com a saúde e com o sono. Quem tiver com sono, toma um cafezinho ali do lado. Banheiro tem lá no fundo. E para fazer pergunta, só levantar a mão, que a gente tem um microfone que vai ser... Quem vai fornecer os microfones? Só levantar a mão que a gente vai ter espaço para perguntas. Nós não estamos aqui falando sem ninguém perguntar e questionar. Não tem problema. Se eu souber responder, será um prazer. Ok? Então podem perguntar à vontade. E nós vamos começar. Vamos começar a trabalhar. Exatamente agora. Vou colocar um som aqui. Vamos começar a trabalhar. O áudio está aberto aqui desse... Tá, né? Não está saindo áudio, não. Põe a imagem para a gente dele, por favor. Obrigado. Vamos deixar o áudio para daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta com o áudio.
Só esperar a internet, né? A gente vive dependendo da internet, né? A internet está meio... É sempre assim. Vamos conectar de novo, ver se vai. Acho que ele perdeu a conexão. Agora vai. Acho que agora vai. Beleza, agora sim. Acabou o áudio aí, não? Pessoal, então, vamos começar nossos trabalhos. Dá licença que eu quero ficar perto de vocês. Assim eu consigo ver vocês melhor. Olhar face to face, certo ou não? Ver quem está dormindo, quem não está dormindo. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos começar a trabalhar? Bem. Voltou. Ó, a mesa de som paga flexão também, hein? A internet paga flexão também. Bem, pessoal, eu me chamo James Dias, sou da empresa Telecélula. Estou com meu amigo Marcos Inigualável aqui hoje. Vamos falar um pouco sobre manutenção, falar um pouco sobre a nossa profissão, falar um pouco sobre pensamento sistêmico, como desenvolver melhor, né? O nosso objetivo aqui sempre é fazer com que vocês cresçam. Então a gente não está aqui, não é para nada diferente disso. É para o crescimento de todos. A gente luta por uma classe que a gente sabe que tem problemas, tem muitas conversas, mas também tem a parte das amizades, das pessoas que querem o bem. E nós, e vocês, são pessoas que eu conheço muitos aqui, que também querem o bem, que compartilham o conhecimento, que ajudam, né? São pessoas bacanas, que têm sua família, muita gente bacana. Então eu estou aqui para contribuir um pouco para vocês. Tá? Espero que eu possa fazer isso. Primeiro ponto que a gente vai falar, já que a gente já passou do agradecimento, o material dessa palestra, vocês poderiam baixar no smartphone de vocês, porque eu vou precisar de uma imagem da página 32. Quando eu chegar lá na frente, vou falar para vocês, olha, abram a página 32. Aí vocês vão baixar e deixar essa imagem na tela de vocês. Onde você vai baixar o material da aula aqui agora? Nesse site aí, ó, ipanicfull.com. Você vai vir aqui na parte superior aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. Vai vir na parte superior aqui, ó. Aí vai ter lá, curso. Aí você vai baixar aqui, download. Está tendo uma latência grande aqui, mas você vai baixar download lá, ó. Download do material. Vai pedir uma senha, um arquivo codificado. Smart Curve. Lembrar a senha agora, né? Eu vou ter que pagar 10, eu esqueci a senha. Você acredita que eu vou ter que pagar 10 flexões? Ô, Cristiane, por favor. Acho que é 2019, 2020, uma coisa assim. Smart Curve 2023, com V mudo. Baixa aí, por favor, e digita a senha. Smart Curve 2023, com V mudo, por favor. Não, iPanicfull, não é Panicfull. iPanic, tem o I. iPanicfull, olha lá, tem o I lá. Não, o meu é original. O meu eu comecei antes. Depois, se for ver lá, muitas são copiadas do meu mesmo. Eu comecei antes. Aliás, não tem problema também, não importa, pouco importa. Né? Isso eu não ligo para isso. O que importa é todo mundo crescer e se copiou, não copiou, fez. Smart Curve com V mudo 2023. Vê se é isso aí. Baixaram aí, testaram? Baixou aí? Aqui, ó. Aí, ó, material. Agora você vai digitar a senha. Smart Curve 2023. Com V mudo. Olha aqui, ó. Ó. Smart Curve 2023. Vê se vai baixar aí. Entrar.
Beleza. Vê se vai abrir a aula aí. Estou baixando aí, né? Beleza, então todo mundo baixou a aula, vamos voltar aqui então. Podem ir baixando aí que não tem problema não. Hã? Na verdade, pessoal, tem a internet dos alunos aí gratuitamente, não é, Leandro? Está no grupo? Está aberta a internet aqui. Qual que é o nome dela? LK Cursos, e está aberta. Podem usar a internet daqui para vocês fazerem o que vocês quiserem. O Leandro está com internet de qualidade aí. Smart Curve 2023, com V mudo. Aqui, ó. Smart Curve, com V mudo, 2023. Olha lá. Smart Curve, que não apareceu ali, né? Conseguiram a senha aí? Baixaram? Beleza? Podemos continuar? Podemos ir tocar o barco? Foi aí? Beleza. Então, primeiro ponto. A gente gosta de alguns jargões da nossa profissão, que são muito importantes. Vamos lá. Enxergar o invisível para fazer o impossível. Enxergar o invisível para fazer o impossível. Prática, a mãe do aprendizado. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. A gente vê que ninguém vê os nossos sacrifícios, só vê os nossos sucessos. Aquele cara não faz nada, mas a gente sabe que na bancada, para ter sucesso, tem que enxergar o invisível para fazer o impossível. Tem que enxergar bem. Quando eu falo, não é só enxergar do olho, não, é ter sensibilidade para tudo. Prática, prática, prática. Prática é a mãe do aprendizado. E outro ponto que a gente usa muito, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Ninguém é bom sem treinar. Ninguém é bom sem treinar. Ninguém fica bom em análise, em rebalo, se não treinar. Treino é treino, tem que treinar. Porque o jogo fica mais fácil quando você treina. Acho que o áudio falha muito. Alô, som. Então, treino duro, jogo fácil. Né? Como o nosso amigo Ivan fala, treino duro, jogo fácil. Então, para a gente ser bom, treina, treina, treina. Quando você acha que está bom, treine mais. Ok. Quais são as nossas metas aqui, o objetivo nosso aqui hoje? Primeiro, mudar a forma de fazer análise. Primeiro ponto, no pain, no gain. Sem esforço, não tem jeito. Se você não esforçar, o resultado não vem. Então, primeiro ponto fundamental para o sucesso, trabalhe mais que o outro. Trabalhe pelo menos 15% mais do que o outro, senão você não vai conseguir sucesso. O que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Tem que estudar mais, tem que trabalhar mais. Sábado, domingo, então tem que dedicar mais. Qual que é o nosso objetivo, então? Melhorar a qualidade na bancada. Diminuir o tempo de análise. Por quê? Tempo é dinheiro. Fazer reparos complexos. Reparo complexo é bom porque ele é mais caro. Quem não quer fazer reparo mais caro? Todo mundo quer ganhar mais. Então, nosso objetivo aqui hoje é tentar trazer formas objetivas, simples e fáceis para que você melhore seu desempenho, melhore sua condição de ganhar mais dinheiro, certo? Para fazer isso, medir, medir, medir. Se não gosta de medir, meu querido, melhor ir para casa dormir, porque fazer reparo em placa é medição. Eu não meço nada, eu só troco. Parabéns, você é um grande trocador de peças. Se não for aquilo, você não faz mais nada. Então a gente quer ter profissionais que saibam o que estão fazendo. E para fazer isso, meu querido, não tem bolinha de cristal. Porque muitas vezes, nem sempre, aquele sintoma que está ali é o mesmo daquela falha, porque os circuitos são interligados. É um circuito complexo. Então, fazer medição, medir, medir, medir. Se não gosta de medir, vai para casa dormir. Então, a nossa profissão é o quê? Medição. Mede, 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 mede. Se não gosta de medir, meu querido, vai para casa dormir. Bem, eu adoro o multímetro. Todo mundo usa o multímetro muito, né? Certo ou não? O multímetro é muito bom, eu também acho. Mas não dá para fazer reparo complexo só com multímetro. O multímetro é o equipamento fundamental que eu uso todo dia. Eu tenho
Você tem quantos multímetros, Marcos? Uns 10, mais ou menos? Então a gente que usa multímetro, eu tenho mais de 10. Eu tenho na minha bancada pessoal que eu uso uns 4 multímetros, só na minha bancada, porque eu amo multímetro. Então, primeiro, eu não estou falando mal de multímetro. Ficou claro? Eu vou falar de algumas limitações que o multímetro tem. Primeira limitação que o multímetro tem. Primeiro, a gente usa aquela escala de semicondutor, chamada vulgarmente de diodo, né? A gente usa aquela escala para testar semicondutor. O problema mais grave da escala de diodo é que ela não mede pin overload. Não é? E na maioria das vezes é o pin overload, que é o sinal do microfone, que é um sinal digital de um display, que é o que a gente quer fazer a aferição. E se você só tem um multímetro, você não consegue enxergar o circuito, porque deu overload. Overload quer dizer o quê? Não. Open line é ohms. Open line é ohms. Overload, a queda de tensão naquela malha superior a 3 volts. Sobrecarga. A queda de tensão naquela malha que você mediu deu a queda superior a 3 volts. Aí ele vai aparecer overload. Na escala de ohms, é open line, é linha aberta. Mas overload não é linha aberta, porque não é conclusivo. Por isso que tem diferença. Overload, diodo reverso. Open line, ohms. Ficou claro isso? Ficou claro ou não? Então, quando a gente mede um multímetro, um pino de um conector, e se ele deu overload na escala de semicondutor, quer dizer o quê? Que ele não está aberto, não é isso que mede ali. Está medindo que a queda de tensão naquele ponto é superior a 3 volts. E aí ele dá overload. Overload. Se fosse na escala de ohms, que não é o que eu estou falando aqui, ó. Eu estou falando da escala de diodo. A escala de diodo é o quê? É overload. Na escala de ohms é open line. São coisas diferentes. Então, na escala de diodo, não é conclusivo eu falar que se eu medir aquele pino, se ele deu overload, eu não posso falar que aquele pino está bom ou não. Então, essa é uma das limitações que o diodo reverso tem. E na maioria das vezes, o pino que mede overload é o que você precisa. A câmera não funciona. Aquele pino OL lá que é o fundamental. Microfone é o que sai o áudio da overload. Display é o que liga o display reset da overload. Você não sabe se aquele pino está bom ou não está. Porque o diodo reverso é muito bom. Mas falha simples, ele é muito bom. Falha complexa, nem tanto. Outro ponto que o diodo reverso tem de problema, são tantas fabricantes que tem de multímetro, que às vezes você mede uma queda de tensão, 450 milivolts. Aí você usa um Sunshine, você usa um Fluke, você usa um Mechanic. Um dá 400, um dá 450, um dá 500, um dá 600, você fica perdido nisso. Não é verdade? Você tem que ou comprar o igual que a ferramenta fez as quedas de tensões, aí resolve. A DZKJ tem seleção de modelos, né? Isso é um fator também que não é muito legal. Tem muita margem de erro. Beleza. Então, olha só. Nós vamos fazer uma práticazinha aqui. O Marcos vai me ajudar na prática, que a gente vai fazer ali. Eu estou com um iPhone, 2 placas de iPhone 12 Pro. Mostra as placas para a gente aí, por favor. Então, eu tenho 2 placas de iPhone 12 Pro. Funciona, o display, perfeitamente. A outra placa não dá imagem na tela. Então, eu vou fazer uma análise e a gente vai fazer. Hi, Mr. Frank. Nice to meet you. Hello. Hello, my friend. Thank you so much. Oh, your son. Hello. Ni hao. Ni hao ma. Goodbye, my friend. Thank you, thank you. Master, pessoal, esse é o Master chinês Fone Congo. Manda um abraço. Oh, hello, hello. Ni hao to Brazil. Passi, passi. Wow. Thank you, my friend. Thank you so much. Bye, bye. Good. Ô, coração, vem cá. Vem cá me dar um abraço aqui. Nós somos Cara, o cara tá bonito, hein? Com esse cabelo novo aí, hein? Quem é você? Peraí. Pô, cara, ficou bom demais, bicho. Um abraço. Vai fazer o seu? Vou ter que fazer meu implante também. Ficou bom demais. Já até cortando o cabelo sobrando do lado aqui. Depois eu colo na frente. Bem-vindo. Obrigado, viu?
Cara, eu vou ter que fazer esse implante, ficou bonito. Quero o telefone do médico. Ficar bonito igual a você. Agora tem que perder a barriga, né? Eu tenho medo de fazer implante para não trocar a esposa. Vai que ela quer me trocar, fica tão bonita assim que... Faz tempo que ela quer trocar. Para. Vamos voltar aqui. Então, pessoal, nós temos aí duas placas de iPhone 12 Pro. Um iPhone 12 Pro com display funcionando a imagem perfeito e um outro iPhone 12 Pro que não tem mais no display. Oh, desculpa. Se quiser pegar de novo aí. Pode parar e vai de novo. Então, outro ponto fundamental. Definir o problema é crucial para a reparação. Problema definido, 50% resolvido. Vamos lá. Problema definido, 50% resolvido. Ninguém vai falar, não? Flexão coletiva. Vamos embora. Problema definido, 50%. Ah, tá. Flexão coletiva. Todo mundo, bora. Então, olha só. Então, nós temos aqui o FPC do display. Olha aí, ó. O J1500. É o FPC da tela. A gente começa a análise. Primeiro, nós estamos avançando aqui. Já testei se não era tela. Já fiz o dever de casa, né? Não estou reparando placa? Então, nível 1 já foi. Eu estou com a falha na board. O que eu vou fazer? Primeiro ponto. Vou pegar o FPC e vou analisar. Vou verificar as tensões de alimentação. Pino 2, 4 e 6. Não dá para ver aqui, mas é uma tensão negativa de 7 volts. Então aqui, ó. Olha lá. Tem uma tensão negativa de 7 volts. Tem a tensão positiva de 4,6 volts. Então tem vários pontos que eu tenho que verificar no meu conector para reparar essa placa. Não é isso? Então, para início de conversa, os primeiros pinos já dão overload. Para início de conversas, do pino 2, 4 e 6, ele já dá overload. Pino 1 tem queda de tensão, 400 milivolts. Mas o pino 2, 4 e 6, que são a tensão negativa, aquela de 7 volts ali, ó, já dá overload. Aí, mas, se pergunta, eu posso ligar a placa e medir a tensão? Não. Sem o display, você não consegue botar a placa normalmente. Tem que ativar o display para a CPU ver que está assim para ativar. Só com o display consegue medir. Mas sem o display você não vai conseguir medir a tensão. Então você tem que cair em ferramentas. Vou ter que ir no diodo reverso. Só que os primeiros pinos de medição são overload. Marcos, mede a placa para a gente ver aí. Olha lá. No conector, pino 2, 4 e 6, por favor. Do conector do display. Deixa eu dar um help ali para ele. Mostrar qual que é. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é da tela aqui. Esses primeiros aí. Deixa eu mudar a imagem do microscópio. Qual que muda aqui? Aí. Deixa aparecer o multímetro aqui. Deixa eu ver se eu chamo a câmera aqui, peraí. Estão vendo o open line aí? Overload? Estão vendo overload aqui, não? Espera aí. Pino 2, 4, 6 aqui, ó. Esse aqui, ó. 2, 4, 6, isso. Espera aí. Estou nesse conector não, espera aí aqui, ó. Espera aí, tipo. Aqui, ó. Mede de novo aí, por favor. Inverte a ponta, Bruno. Diodo reverso. Aí, ó. Open line. Viram aí? Pino 2, pino 4 e pino 6. Todos os pinos, overload. Né? Até eu confundi aqui. Overload. Certo ou não? E esses pinos que deram overload, são pinos fundamentais da alimentação. Então, você já começa a sua análise já, logo de cara, pô, mas espera aí. Será que tem a tensão de menos 7 volts ali? Não tem. Aí vou ter que ver qual pino aqui que ativa para me colocar um V8 aqui nesse conector para que ele libere as tensões. Avisa lá para apagar a flexão, por favor. Vamos tocar lá a campainha lá, apaga dessa. Que susto, rapaz. Achei que era alguma coisa caindo. Então a gente consegue perceber que o multímetro é muito bom, mas para reparo complexo, nem tanto. Já comecei minha... Claro, presta o microfone aí, querido. Tá tirando selfie, é? Ah, que bonitinho! Traz o microfone aqui, pô. Olha lá. Rapaz pedindo o microfone, você está tirando selfie. Oi. Vai pagar a flexão, não vai pagar a flexão? Hã? O que você acha? 2 brincos, cara? No 3?
4? Estiloso, rapaz, hein? Professor, Oi. teria alguma condição de conseguir essa tensão no start do aparelho sem o display? Ótima Quando a pergunta. placa vai fazer a procura do componente ali, do periférico? Ótima pergunta. Ótima pergunta. É possível a gente ativar um pino no UFPC e a CPU entender que o display está presente e liberar as tensões. Só que aí vai demandar tempo. Você vai ter que fazer um jumper, a tensão de 1.8 num pino da placa. Você vai demorar 10 minutinhos para fazer isso. E tempo é dinheiro. Né? Então é possível. Todos os pinos da placa aqui, ó, eles têm, por exemplo, olha lá, não sei se a resolução vai ter, mas o pino 22 é o pino responsável por isso. Aí, ó, input e output, acesso orientado, front display, TE. Esse aí é o para ativar a tensão, as tensões que, aliás, que o display está presente. Então é possível. Só que eu vou ter que fazer um jumperzinho, colocar um V8, pegar uma outra fonte de alimentação, colocar 1.8, 100 mA, ter um cabinho, aterrar o cabo no negativo da placa, pegar o positivo e ligar ali. Na verdade, o 12 Pro, ele liga sem precisar da cara B, o display aparece a imagem. Ah, sim, como aquela plaquinha. Ah, sim, isso. Agora eu entendi. Isso. Não, o que eu tinha falado agora é que seria a mesma coisa Sim. que estivesse ativando uma cara B. Se tiver aquela plaquinha, já pode usar 1.8 dela. Pronto, entendi. Aí você já usa 1.8 dela e a chavinha para dar um pulso. Ótimo. Boa, tá vendo aí? Viu como é que a gente aprende? Eu nunca tinha pensado nisso. Palmas para ele. Vamos! Palmas! Tá dormindo, né? Tá com a mão congelada? Ah, ele quer a mesinha para colocar aqui. Vem cá, vou colocar. Paga 10 flexão ali para você ficar esperto. Vai. Quer a mesa? Vai, vamos. Não. Paga, vai. Mostra como é que é a flexão padrão. Vem cá, vai. Paga 5. Vem, vamos. Paga, vem cá. Vamos. Paga 5 no padrão aqui, vem. Ele quer mesinha para ele estudar. Paga 5 flexão, vamos. 5 só. Ó, padrão, hein? 10 e 1, 2. Ah, vai 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! Balanço. Vamos arrumar a mesinha para ele, não vamos? Vamos arrumar a mesinha. Alguém mais quer a mesinha aí? Alguém mais quer a mesinha? Quer? Quer a mesinha, Indy? Cafezinho? Alguém quer cafezinho, mesinha, água, suco? Hã? Cabra macho desse, rapaz. Então aqui, ó. Então aí, logo de cara, quando eu começo a fazer a medição, eu percebo que esses pinos meus aqui, ó, de cara, esses pinos 2, 4 e 6, que é a tensão negativa, eu já não consigo medir. E outros pinos no FPC digitais também vão medir overload. Pô, mas o diodo reverso é muito bom. Eu também acho muito bom. Eu uso muito o diodo reverso, mas quando eu uso o diodo reverso, eu não vou enxergar o UCI, o 9100, a UCI do PM e o do LCD. Quando eu medir overload aqui, ó, eu não estou enxergando nada na placa. Eu não enxergo o UCI que provê a alimentação. Então eu estou perdendo tudo isso aqui, ó. Perdi aqui, perdi essa conexão, perdi o filtro aqui, perdi aqui, eu estou cego. Então o multímetro, para reparos complexos, se você usar só o multímetro, você está meio cego. Meio cego. Dá para trabalhar? Sim, mas você está meio cego. Mais uma vez, eu não estou falando mal do multímetro. Estou falando da limitação que o multímetro tem em fazer reparos complexos. Ok? Legal, então eu passo a não enxergar essas malhas nenhuma mais aí, ó. Porque se deu overload, aqui é o power manager do display. Toda aquela malha que alimenta 7 volts, aqueles capacitores de desacoplamento, o filtro que estão ali, aqueles indutores, são invisíveis para mim. Eu não estou enxergando ali, porque deu overload. Ficou claro? Aí o aluno pergunta, pô, mas eu já medi todos os pinos de FPC do display e não deu nenhuma alteração. O que ele fez? Nada de nada. Ele não fez nada de nada, porque ele só mediu o diodo reverso. E diodo reverso é o quê? É limitado. Já mediu, bateu, já erro 43 na NEND. Já medi todos os pads da NEND, bateu tudo. O que ele fez? Ele não fez nada. Ele não fez nada. Porque diodo reverso, pino overload, não se mede. E a CPU, os pinos fundamentais de comunicação, são open dreno, então não se medem. Ele só mediu os componentes básicos, que também estragam. Se ele deu sorte, ele pegou um capacitor, um fogo, um resistor aberto, um filtro aberto, beleza. Mas se não é isso, se é uma falha complexa, adeus. Já medi tudo, leva para o concorrente resolve. Não é assim que funciona? Quem só usa multímetro, levanta a mão, por favor.
Claro. Tá no celular, é? Ah, ele tá no celular de novo. A terceira vez é gol no Fantástico, né? Ó. Vamos. Aqui, ó. Tá no celular, é? Quem tá cuidando do microfone do outro lado? Oi. Senhor, peraí. É o senhor o responsável por esse microfone? Então, tá jogando a culpa no senhor aí, viu? O vovô do celular. Esse é o vovô do celular. Quando eu nasci, ele já consertava o celular. Ele é o vovô, respeita o vovô do celular. Ele é o mais velho dessa sala aqui. Palma pro vovô do celular. Vovô do celular. O mais velho desse recinto aqui, ó. Cícero Vovô Cowboy. Diretamente de Barretos. Se ele acha que me ofende, para mim é uma honra. Mas eu não estou ofendendo, eu estou fazendo bem. Amém. Vai trabalhar? Vamos trabalhar. Aí, tá vendo? Tem moral, vamos trabalhar. Senão paga a flexão. Então, a minha principal dúvida é o seguinte. Quando eu vou fazer a condução reversa, que aí eu vejo essas malhas que agora eu vi que é o overload, Sim. o que é que eu faço na condução reversa? Eu, ao invés de botar o pino positivo na terra, e como é o comum, eu troco os pinos. E aí eu vejo uma condução reversa. Você vai ter que ter uma placa de referência. E aí eu deduzo que aquela malha está funcionando. Mas por que que isso acontece? Porque que ao trocar, pronto, se você for condução reversa normalmente, ela não dá nada, dá overload, mas se você trocar os pinos, ela dá uma numeração. O que quer dizer aquilo ali? O que acontece? Quando você inverte, dentro do circuito do multímetro, o multímetro é muito complexo. Então ele tem amplificadores operacionais, tem resistores de precisão, tem capacitor, tem CI, tem tudo dentro do multímetro. A gente acha que o multímetro é só um medidor, que indica lá numeração e pronto, acabou. Não. O multímetro é uma ferramenta muito complexa, estruturalmente falando. Então, para você construir um multímetro, saber o que tem dentro, são vários componentes de precisão, resistor de precisão, circuito integrado para fazer a multiplexação do display, comparador de tensão, tensão diferencial, é algo bem complexo. A escala de diodo reverso não é uma escala que está só medindo tensão. Ali dentro tem circuitos, tem semicondutores, que quando você usa as suas pontas, injeta uma tensão num sentido na placa. Então, ali dentro do multímetro, quando você mede aquela queda de tensão ali, ele tem a bateria de 9 volts, que vai regular uma tensão, que vai manter uma tensão próxima a 3 volts, aí passa por um circuito que vai sobrar nas pontas. Então, você enxerga só as pontas do display. Mas dentro daquela dial que você roda no multímetro, tem dezenas de componentes. Então, ao trocar a posição Ao trocar a dos pinos, ponta, você inverteu a polaridade da medição. Porque no semicondutor não tem catodo e anodo? Você não tem a polaridade? Então, aquele teste do diodo que a gente usa para fazer teste de placa não é para aquilo. A função do diodo do semicondutor não é para testar a condução reversa na placa. É para testar a condução reversa nos componentes. Aí foi adaptado da área de informática, em 1984. Quem começou com isso foi a área de informática, reparação de computador. Quando começou a era do computador, não tinha manual, não tinha ferramenta. O que eles fizeram? Desenvolveram a técnica de semicondutor reverso. Começaram a pegar as placas de computador e mapear com o diodo reverso. Então, não foi o celular que trouxe para a gente isso. Essa técnica de diodo reverso começou em 84, é mais antiga do que... nem tinha celular. Né, não existia nem celular no mundo ainda. Eu já conhecia o diodo reverso para manutenção de computador. Então, dentro do circuito do diodo reverso, tem circuitos que têm polaridade. Então, aquela ponta positiva e negativa tem polaridade. Quando você inverte até o resultado da tensão que se mede muda. O que um semicondutor faz? Permite passagem num sentido e no outro, uma porta aberta. Certo? Então, se você polarizar um diodo, duas junções, anodo e catodo, se eu coloco o positivo no anodo e o negativo no catodo, ele conduz. Se eu inverto a polaridade, catodo do diodo no positivo, anodo, que é o positivo do diodo, no negativo, ele está polarizado reversamente. Então, as pontas do multímetro, eu tenho o que aqui? Polaridade. Eu tenho tensões positivas e negativas ali. Quando eu inverto, eu mudo o sentido que a placa recebe. Quando você conecta o negativo na board, todos os componentes ligam ao terra. Por exemplo, deixa eu fazer uma imagem aqui. Vem cá. Peraí. Não, eu falei a James para ele botar 2 multímetros, a galera observar. Na escala de continuidade, 3.2 volts está sendo injetado na placa, né? É isso aí. O multímetro Fluke está marcando o multímetro Xuxine na escala de continuidade, injetando 3.2 volts. Vou inverter a ponteira. Agora está negativamente, é o que James estava explicando lá. Viu que tem que ser negativo? É? Viu lá?
Outra Obrigado. coisa rapidinho que a galera muitas vezes não sabe, James, é a escala de ohms que cada multímetro trabalha. É. Hoje os melhores multímetros do mundo trabalham assim em cima de 20K de continuidade do próprio multímetro. Antigamente a gente montava o SMB, o SIC. Por que só serve aqueles aparelhozinhos bem simples, os multímetros? Porque aqueles aparelhos trabalham com 2 megas ohms de escala de continuidade do aparelho. É por isso que funciona bem, é por isso que muitos de vocês vão montar e apanham. Fala, Marcos, não funcionou, não sei por que não funciona. É por causa do tipo de multímetro que vocês estão utilizando. Beleza, obrigado. Aqui, ó. Dentro de um circuito integrado, tá vendo o circuito integrado aqui? Viu o CI que está aí? Tá vendo o CI aí? Não tem um circuito integrado aqui? Dentro do circuito integrado não tem vários pads aqui? Todos esses pads, de uma maneira ou de outra, através de um semicondutor, de um resistor, de um capacitor, eles vão gerar, de alguma maneira, uma conexão com a terra. Porque o circuito fecha. Não existe um pino que dentro de um CI não vai gerar por terra, porque existe a conexão. Se o circuito fechar, só com positivo e negativo. Não tem como fechar um circuito só com um terminal. Então, de uma maneira ou de outra, todos os pinos aqui, ó, vão ter uma conexão com terra. Não diretamente, mas através de um resistor, de um outro semicondutor. No final, vai chegar por terra. E quando você injeta o negativo, no positivo, no ground da placa, no diodo reverso, não é assim que você faz, não coloca o positivo lá, você está injetando tensão em todo mundo. E quando você põe a ponta preta, vai correr por terra e chegar naquela ponta que você mediu. Quando você inverte, muda a polaridade. Ficou claro? Mais ou menos? Bem, então beleza. A gente percebeu que no diodo reverso eu tenho algumas limitações de medições. Meus pinos fundamentais, na maioria das vezes, são pads overload. É o que eu preciso medir. Então a gente tem ferramentas, vou falar de duas ferramentas aqui hoje. Uma é o Smartboard, que tem um multímetro interno. O Smartboard tem um multímetro, diodo reverso, só que eu coloquei algumas melhorias. O que eu coloquei aqui nesse multímetro? Esse equipamento ele tem um multímetro acoplado também. São vários equipamentos em um. Ele tem um multímetro que já aparece a tolerância, mais 10% e menos 10%. Então, por exemplo, vou medir um pad 430 milivolts. Ele já vai me dar o valor que máximo que pode ser e o mínimo, para não ter que ficar fazendo conta. É um diferencial, né? Legal, né? Porque às vezes você está na correria lá, você não... 580 milivolts, quando 10% dá tanto. Você já te dá a soma lá, mais o 10%, você já sabe se está dentro da tolerância, de 10%. Ok. Então esse é o nosso equipamento chamado Smartboard. O que o Smartboard é? Ele é um multímetro com diodo reverso. Então tem um multímetro aí dentro. Então eu fabriquei um multímetro através do Flux 101. As medições são muito similares ao Flux 101, que são os feitos na JCID, por exemplo. Então, nesse equipamento eu tenho diodo reverso, viu aí, ó? Eu tenho diodo reverso, eu tenho SMB digital. O que é o SMB digital? É uma máquina capaz de medir tensão e corrente numa malha. Então tem uma referência muito melhor que o diodo reverso. Eu tenho teste de 2C, teste de buck, tenho diodo e SMB junto, para fazer uma medição dupla. E tenho outras funcionalidades que você pode implementar. SIC, Smart Cable, RFFE, SPI. Essa ferramenta chamada Smartboard, ela simula o SMB digital. Quem conhece SMB aqui? Conhecem? Conhecem, né? Beleza. O SMB são esses dois multímetros aí, ó. E essa ferramenta emula no display de qualquer computador, de qualquer tablet, de qualquer smartphone, a imagem e a medição do SMB. Ou seja, ele emula no seu display as medições que você faz na placa. Então, eu posso fazer um curso, por exemplo, colocar 100 alunos aqui, cada um deles com o seu multímetro, seria seu tablet. Eu vou medir lá, tudo que eu medir lá vai aparecer na sua tela. Isso é muito legal, porque você pode fazer aí medições do seu computador, em tela. Então, o que ele mede na tela lá, encosta a ponta no ground aí com o SMB para ver se vai dar 4.0, 2.8. Fecha aí. Negativo com SMB. Daqui a pouco eu vou configurar ele aí. A gente consegue fazer medições, o que a gente mede lá, sai na tela. Mas qual vantagem que eu tenho nesse equipamento, por exemplo, nesse SMB? Primeiro, aqui eu tenho SMB no painel e aqui eu tenho o diodo reverso. Viu lá? Então eu não perdi o diodo reverso, porque eu gosto de diodo reverso. A vantagem, se eu usar o SMB, eu consigo medir os pinos overload que o multímetro não mede. Então, com o Smartbox, eu consigo fazer medição em pinos que
o overload do multímetro não mede. É uma vantagem. É uma grande vantagem. E o custo baixo. Porque para medir pinos overload, se eu não tiver um SMB, por exemplo, tem que investir no osciloscópio, que é R$ 3.500. Esse outro produto é muito mais barato. E tem outras funções. Então, com esse Smart Box digital, eu consigo medir pinos chamados overload, que eu não conseguiria medir com o diodo reverso. Mas tem outro problema. O multímetro também. Vocês medem tensões com o multímetro, não medem? Medem? Tá. Fundamental medir, né? Existe problema em medir tensão com o multímetro? Primeiro, tem. Porque eu não sei a real corrente da malha. Se eu tiver uma fuga naquela malha pequena, vai alterar a tensão? Não vai. Só fugas grandes que vão alterar. Aí você mede a malha de 1 V8. Tem uma fuga de 100 mA lá. Vai medir 1 V8. Tá boa aquela malha? Não. Com esse equipamento eu consigo medir isso também. Verificar se tem fuga nas malhas. Além de os pinos overload, eu consigo também verificar se existe alteração de corrente na malha sem precisar cortar a trilha para medir corrente. Vocês sabem, com o multímetro, eu tenho que cortar a trilha, fracturar a trilha e colocar ela em série, né? Assim que se mede corrente. Imagina, não dá para fazer isso com o smartphone. Com o Smart Box eu consigo medir a corrente da malha. Claro que não é a corrente ideal da malha, mas eu consigo fazer um teste e saber se tem alteração de corrente além da tensão. Caramba, então, mas o que é medir tensão? Por exemplo, ô Marcos, quebra o galho ali, por favor. Pega esse. Marcos, quebra o galho para mim, por favor. Presta a minha química aqui, ó. Já ouviram falar em impedância? Essa químicazinha aqui. Impedância, pessoal? Obrigado, Cícero. Suco de uva. Alguém quer suco de uva? Bem, os multímetros possuem uma impedância. Toda vez que você toca com o multímetro na placa, em qualquer ponto que seja, o multímetro participa do circuito. De uma maneira pequena, mas participa. Por exemplo, quem usa termopar para calibrar ferro de solda? Conhece o termopar? Não é aquele metal que você põe na ponta do ferro de solda e vê a temperatura? Para ele medir a temperatura tem que acontecer o quê? Ele tem que esquentar. Quer dizer o quê? Que ele absorveu um pouco do calor. Então, quando você pega o seu multímetro, aqui está o meu multímetro, aqui está o meu circuito, aqui eu tenho tensão e corrente. Ah, tá. Não é só tensão, nunca é só tensão. Tensão e corrente. Quando eu meço uma tensão, o que eu tenho que fazer? Tirar uma amostra, mas a impedância tem que ser tão alta do meu multímetro que a amostra que ele tire não altere o meu nível de tensão e corrente. Alterou aqui? Não, porque eu peguei só uma pequena amostra. Então o multímetro, quando você mede uma tensão na placa, o que ele faz? Ele pega uma pequena amostra. Por quê? A impedância de teste do multímetro é mega-ohms, quilo-ohms, 400 mega, 500 mega, 1 mega-ohm, 400 quilo-ohms. Então a impedância é muito alta. Se a impedância fosse baixa, o que ia acontecer? Quando eu medisse, puxava toda a tensão e corrente. Então o multímetro, quando você mede tensão na placa, o que você faz? Pega uma pequena amostra da tensão e mede essa tensão. Ok, legal. Então o multímetro, obrigado meu amigo Cícero, pode tomar? Não. Não é cachaça não? Obrigado. Então olha só, para o multímetro funcionar, ele tem que pegar uma pequena amostra e medir a tensão daquele circuito. Legal, ficou claro isso, não ficou? E a impedância do multímetro tem que ser alta. Deu ruim. Oi. Aqui? Peraí. Vamos lá fazer o negócio direito agora, peraí. Calma. Vem, vamos lá. Vamos. Peraí, o Rock Balboa não vai entrar não? Cadê o Rock Balboa? Pô, mas não deu o som, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, Os 3, cabra chabão. 2, 1, 0. Beleza, garoto, muito bem. Vai acordar agora? Acordou. Então, olha só. Quando o multímetro, eu tenho um circuito qualquer, tenho uma tensão de alimentação, 2 resistores ligados ao terra. Quando eu conecto o meu multímetro para medir uma tensão, ele está participando do circuito. Só que ele tem que participar de uma forma pífia, tirar só uma pequena parte para não alterar a medição, certo? Quem tem osciloscópio? Levanta a mão aí. Quando você muda a sonda X1, X10, você faz o quê? Altera a impedância. X1, 1 megaohm, X10, 10 megaohms. Você tira uma amostra maior ou menor. Por isso, se você errar na escala, você mata o sinal que está medindo. Então, o multímetro tem que ter uma impedância alta. Aí, um tailandês. Conseguem perceber isso aqui? Aqui é o diagrama de uma medição. Então, aqui eu tenho a minha fonte, a minha placa. Um ponto de tensão da NEND, por exemplo. 2,65 volts da NEND. Aqui é o meu multímetro. Vou medir uma tensão da NEND. Quando eu conecto o multímetro lá, eu tenho a resistência do multímetro e a resistência do meu circuito. Concorda? Voltou, né? Perceba que eu não tenho um resistor em série um com o outro aqui, ó. Se a impedância for muito baixa, o negativo vai matar meu sinal. Então o multímetro tem que ter uma impedância muito alta para não ter erro. Então, veio um tailandês e inventou um circuito que mede tensão e corrente ao mesmo tempo, sem precisar romper o circuito. Claro que eu não vou medir a corrente exata da malha, mas eu vou ter uma referência dessa amostra que eu tirei. Medir essa amostra, a tensão e a corrente. O que ele fez? Ele colocou 2 multímetros em paralelo. Mas como é que funciona isso? Aí, ó, o Smart Box, que tem a versão digital agora, eles são 2 multímetros em paralelo. Quando o multímetro na escala de corrente, um na escala de corrente, outro na de tensão. Então ele ligou 2 multímetros em paralelo. Isso mudou a impedância do circuito. Então quando eu meço um ponto agora, eu vou puxar uma amostra maior de medição. E essa amostra eu vou analisar ela. Tanto tensão quanto corrente. Então o Smart Box, o segredo é esse. Mudou a impedância da medição para puxar mais a amostra. Sem alterar efetivamente a tensão que está lá. Através disso eu consigo ter um estado geral dessa corrente que eu estou tirando. E medir essa corrente. Se eu tiver uma alteração na malha, vai ter alteração na medição. Então é muito mais eficiente que de outra vez. E baixo o custo. Então aí, ó, para mim medir corrente na placa, eu tenho que fazer o quê? Cortar o circuito, não é isso? E colocar o amperímetro em série. Não é assim que mede corrente? É assim ou não? Hã? Então vamos lá. Aquele mesmo pino que nós medimos aquela hora, no multímetro, não deu overload? Eu vou pegar o Smart Box agora, vou medir esses mesmos pinos, 2, 4 e 6, com o Smart Box. E vou ver qual valor que vai dar lá, ou se não vai dar valor, porque agora, com o Smart Box, eu tenho 2 grandezas. Eu tenho a tensão, a queda de tensão e a corrente. Vou ter duas valores para medições. Né? Então não passo mais a ser só o diodo, a queda de tensão. Se um der overload, o outro vai dar corrente. Se um der nada, o outro dá. Então eu tenho 2 referências. Porque agora eu tenho a corrente e a tensão daquela malha. Já vou lá ligar. Então, eu vou medir agora aquele mesmo ponto lá do nosso ISMB. Deixa eu ligar ali para... Vamos ver se ele está no ponto aqui. Deixa eu ativar ele aqui agora. Deixa eu colocar a câmera aqui para a galera ver. Então aqui, pessoal, ó, aqui eu tenho a ferramenta Smart Board. Ela emula tudo que acontece nela no display de 200, 300, 500, 1000 pessoas que têm a internet sem fio. Tudo que eu faço, mede e aparece na tela, através do Wi-Fi. Então eu quero colocar no computador, quero colocar em 30 alunos na minha classe, tudo que eu pedi aqui, ó, sai na tela, sem fio, pelo Wi-Fi. Eu só coloquei aqui para ficar mais fácil. Então agora eu vou ativar a função dele. Tirar ele da capa que fica melhor. Aí.
Vou ativar a função dele aqui, ó. Diodo e SMB, viu lá? Olha aqui, ó. Conseguiram ver lá diodo e SMB ou não? Conseguiu ver ou não? Tá meio ruim a resolução, né? Olha lá, o que eu vou fazer agora? Mostra a tela lá. Overload, diodo reverso. E aqui embaixo, medição do SMB. Eu vou pegar as pontas agora, pode mostrar a tela aqui, ó. Olha lá, overload. SMB, quando eu fecho um curto no Smart Box, 4 volts, 2.8. Então, tem uma tensão de 4 volts e uma corrente de 2.8 miliamperes. Quando eu fecho as pontas do diodo reverso, vai dar o quê? Diodo, ó. Diodo reverso, 0000, viu lá? Soltei as pontas. Ao multímetro do diodo, vai dar open line. Overload. Viu lá? Overload lá? Overload, curto. Overload, curto. Viram lá? Diodo reverso não é assim? Hã? SMB. Curto, 4.0, 2.8. Viram lá? 4.0, 2.8. Agora o Marcos vai medir para a gente lá. Mesmo ponto que ele mediu, que deu overload, ele vai medir com o Smart Box agora e vai verificar que tem tensão. A gente vai ter medição naquele ponto. Então, olha só. Vou mudar o microscópio para a galera ver. Isso. Olha lá, os mesmos pontos. 2, 4 e 6. 3.57 volts, 2.31 miliamperes. Pino 4. 3.45, 2.30. 3.52, 2.30. Pino 6 agora. Perceberam que tem medição agora? Viram que tem medição? O que isso quer dizer? Que a partir de agora, obrigado, Marcos, o que eu não enxergava mais, passou a ficar verde. Obrigado, querido. Olha aí, ó. Agora eu estou enxergando essa malha, eu estou enxergando o CI, o 9100, estou enxergando os capacitores de fio de acoplamento, os indutores, eu passei a enxergar com um equipamento que não é mais caro que o multímetro. Então, esse é um dos pontos, né, que o SMB faz. Uma vantagem dele é ter tensão e corrente. Segundo exemplo, quem nunca pegou um iPhone com erro 4013 aí? Eu tenho um 12 Pro com 4013. A outra placa é uma placa que não está ok aí. Pega a outra. Isso. Levanta ela aí para a galera aí. Esse aí, ó, é um 12 Pro, erro 4013. Quem nunca pegou 4013 aí? Aparece direto, não é isso? Não é? Como é que está meu tempo aí, Rômulo? Passou já, não? Está tranquilo? Obrigado. Então, eu tenho um iPhone com erro 4013. Ou 4014, né? Erro de comunicação da lente com a CPU. Quem nunca pegou? Já pegaram? Todo mundo, né? Bem comum, não é isso? Ah, já medi a NAND, já bateu todos os pinos do diodo reverso. O que você fez? Só testou componente básico. Não testou nada avançado. Primeiro, diodo reverso, você sabe que não mede nem os pinos overload. E tem pino overload? Claro que tem muitos. E sempre o que dá o BO é o overload. Parece uma praga. É o que eu preciso medir, é o que dá o BO. Então aqui, ó, nós temos um iPhone 12 Pro 4013. Primeira coisa que o Marcos vai fazer, inspeção visual. Como é que está a nossa board aí, Marcos? Enxergar o invisível para fazer o impossível. Como está a nossa board? Cícero, microfone, por favor. Tudo ok? Obrigado. Tudo ok a placa, inspeção visual boa? Placa, inspeção visual boa. Já foi trabalhada a placa, não? Não, tudo ok, nada mexido. Beleza, muito bom. Muito bom. Então, primeiro ponto. A regra dos 8 pontos. Toda vez que quiser fazer um reparo numa placa, eu preciso aferir 8 pontos fundamentais. 8. Quais são eles? Primeiro ponto fundamental. Essa é a página 32. Eu vou precisar que vocês depois deixem nessa página aí, tá bom? Então vamos lá. Quais são os 8 pontos fundamentais? Que eu tenho uma falha de carga, eu tenho uma falha de campainha, eu tenho uma falha de áudio, eu tenho uma falha na NAND, eu tenho uma falha na CPU. 8 pontos fundamentais que eu tenho que observar em qualquer falha. São esses 8 pontos.
Quais são eles? Primeiro ponto. Primeiro ponto fundamental que eu tenho que verificar para resolver qualquer problema. 8 pontos fundamentais. Qual que é o primeiro? Número 1 aqui, ó. Tensão e... Veja bem, tensão e corrente. Não é só medir tensão. Porque se eu medir só a tensão, eu não sei se aquela malha tem uma fuga. Se for pequena, não vai alterar a tensão. Se for uma fuga alta, vai alterar. Ah, quer dizer, então, quando eu meço a tensão na placa e bateu tudo, quer dizer que está bom? Metade, digamos assim, está bom. Porque você não mediu a corrente. Se tiver alteração de corrente. Então, o primeiro ponto fundamental dos 8 é o quê? Medir tensão e corrente. Tensão e corrente. Presta atenção. 2 pontos. Não só tensão, tensão e corrente. Pô, mas eu não vou fracturar todas as linhas para medir corrente. Vou ter que usar uma máquina que meça a corrente para mim sem ter que fazer isso. Smart Box. Ponto número 2. Não são 8 pontos fundamentais? Qual que é o ponto número 2? Barramentos de controle. Não se mede com Smart Box, mas esse equipamento, Smart Board, mede barramento de controle. I2C, RFFE, SPI. Ponto número 3, barramentos de dados. Se mede com osciloscópio, DSO. Ponto número 4, barramentos de endereços. Ponto número 5, sinais lógicos. Se mede com osciloscópio. Ponto número 6, clock. Ponto número 7, sinais analógicos. E ponto número 8, software. Então aqui está os 8 pontos fundamentais que a gente tem que fazer uma análise em qualquer reparo. Qualquer reparo de placa de computador, placa de smartphone, placa de câmera digital, placa de filmadora, placa de estação de solda, placa de qualquer máquina que seja, central de carro. Eu tenho que pensar fora da caixa. 8 pontos que eu tenho que analisar. Só medir tensão não resolve. Só medir tensão e corrente não resolve. Eu tenho que avançar. Beleza? Avançar, não é isso? Meu ponto falou que eu tenho só mais 10 minutos. Então vamos acelerar porque o negócio está corrido. Vou precisar de um pouquinho mais. Eu comecei um pouquinho mais tarde. Que hora que eu comecei? Foi 9h30. Hã? Ah, tá, beleza. Quanto tem? 1h30? Então sua conta está errada, não? Vamos lá. Não vou atrapalhar o tempo, não. Fica tranquilo. Então, olha só. Por favor, abram a página 32 no smartphone aí. Por favor. Vamos encerrar aqui e fazer a última página aqui. Aqui eu tenho o diagrama da NAND, estão vendo aí? Diagrama da NAND. Desculpa a resolução, não está tão boa, mas eu vou dar um zoom para ficar melhor. Primeiro ponto na análise. Saber identificar que tipo de sinal que é daqueles 8 num circuito elétrico. Vocês sabem fazer isso? Então aqui eu tenho as letras representando cada sinal. Por exemplo, a letra número 6, número 6, o que refere no coração aí? Número 6 no coração, na página 32. Número 6 é o quê? Olha lá, número 6 é clock. Olha lá, número 6 é o quê? Clock. Então, no meu diagrama elétrico, esse pino da NAND, clock in, eu vou colocar o número 6. Número 6. Número 6 é o quê? Sinal de clock. O pino reset da NAND, reset, estão vendo o reset aí? Olha lá, reset. Qual que é o número do reset nesse coração que está aí? Reset é o quê? É um tipo de sinal lógico. Número 5. Então eu coloquei número 5. Ground. Aí tem lá, PCIe, Peripheral Communication Interconnect Express, clock de referência positivo. Peripheral Communication Interconnect Express, clock de referência negativo. É o barramento PCIe, barramento de dados. Dados é o quê? 3. Olha aí, bus, data bus. Data bus está aí? No coração aí não? Deixa a página 30. Isso, data bus? É isso aí? Ah. Então, se eu souber cada sinal, que tipo de sinal que é, e se eu tiver uma tabela que me fale que equipamento eu tenho que usar, já vou saber se eu consigo avançar ou não naquela placa. Porque se eu não tiver um osciloscópio, se eu não tiver uma ferramenta que mede sinal digital, se eu tiver só um multímetro, não dá para avançar. Ficou claro o que eu estou querendo dizer aí? Vamos lá.
PCIe, RES, REF. Poxa, eu trabalho com manutenção há muitos anos, então a gente vai lidando com siglas todos os anos, a gente decora isso naturalmente. Pô, mas eu tenho dificuldade para achar essas siglas. Aquele site que eu passei para vocês, a iPanic Full, no início da nossa apresentação, que vocês baixaram a aula, esse site aqui, ó, tem um tópico dele lá, aqui, ó. Bem aqui embaixo tem acrônimos. Depois, quem quiser acessar aí, ó, é aberto, tá? Só procurar por acrônimos. Tem essas siglas todas aí para vocês aprenderem e estudarem, tá bom? Então, voltando à nossa NAND que está aqui. PCIe, RES, REF. PCIe, RES, REF. Que pino é esse? O que se refere a esse pino aí? Quem sabe? Levanta a mãozinha aí. Abre o olho, abre o olho. Ah, não. Abre o olho, quase. Resistor de referência. Resistor. Resistor de referência. Então aqui, ó. PCIe, resistor de referência. Então aqui eu vou ter um pino analógico. Ah, ele aí, ó. R2904. Olha lá, ó. Então, esse pino é um pino analógico. Posso usar o multímetro para medir aí. Opa, então, não vou jogar o multímetro fora. Eu não estou propondo isso. Eu tenho pino que eu meço com o multímetro. E tem que dar a precisão desse resistor é 1%. Tem que bater o valor exato que deu nele lá. Ah, se ele fala que ele é 200 ohms, tem que dar 200 ohms. Exatamente 200 ohms. Não dá para ver na tela, mas aqui dá para ver 200, olha lá. A resolução ali está ruim. Do outro lado da NAND, olha aí, ó. Ó. Vamos ver aqui. GPIO, General Purpose Input Output, Power Management para NAND Low Battery. É um pino que informa que a bateria está baixa para a NAND não desligar e dar um colapso, dar um 4013. Que sinal que é esse? É um sinal? Número 5 é o quê? Lógico. Pino 2, aí ó, os pinos 2. Boot Configuration. Boot 2, SPIO, Serial Peripheral Interface, barramento de controle, barramento de dados aí, ó, pino 2. 2 é o quê? Control Bus. Então, se eu puder, olha aqui. Pino E4, GND. GND é o quê? Alimentação. Que número que é? 1. Eu sou obrigado a conferir o GND também? Numa placa? Os pinos GND? Claro, senão não fecha o circuito. Esse pino aqui, ó, PP1V2IO, ele é GND também, não é? Olha aí, ó. PP1V2IO, ele é GND? Ele é GND ou é positivo? Não dá para ver lá, ó. Mas aqui, ó, PP1V2IO. Aí vai ligar numa inversora de dentro de uma porta. Que pino que é esse? Entra aqui GND ou positivo? Ou negativo? O que é isso aqui? Essa bolinha aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Essa bolinha aqui é o quê? Que bolinha que é essa aqui? O que representa isso? Uma porta inversora. Numa trilha é um nó, mas aqui não, aqui é uma bolinha aberta, olha lá. Olha para você ver. Isso aqui é uma porta inversora, ó. Não está ligado no ground? Dentro da CPU vem negativo? Não. O pino é negativo fixo, mas na NAND faz o quê? Está vendo essa bolinha aqui? Inverte, é uma porta inversora. Então está ligado no ground, porém, no pino da NAND é nível alto. Por isso que eu não posso desprezar o ground. Já viram isso? Não, né? Já viram isso ou não? Então, mais uma vez, olha para aquela imagem. Está vendo essa bolinha aqui? Viram essas duas bolinhas? Isso é uma porta inversora em eletrônica digital. Se eu tenho nível 0 aqui, ó, o que a inversora faz? 0 manda para 1. Se eu tenho nível 1, ela manda o que para dentro da porta da NAND? 0. Ah, então nem tudo que se você não olhar para o diagrama elétrico direito, você não vai entender as coisas. Porque isso aqui, esse pino T3, esse pino está ligado no ground. Ok, ele está ligado no ground. Mas a NAND está recebendo o quê? Uma tensão positiva. Porque tem uma porta inversora dentro do pino da NAND, que inverte a polaridade. O pad G2 é um pad de 1.2 volts, não é? Aqui, ó. Aqui tem 1.2 volts.
Ah, esse pad está alimentando o ponto 2 na minha NAND. Não. Até o pad, sim, mas dentro da NAND, meu amigo, quando chega o pino lá, ó, tem uma porta inversora. Ela faz o quê? Aí, se você não liga esse terra, romper um pad da NAND, esse terra aí, vai faltar o que na NAND? Nível alto. Ficou mais claro por que não pode faltar um pino terra? Claro que é só um pequeno exemplo, né? Como é que está meu tempo aí, Master? 2 minutes to die? Unbelievable. Uau! Sim, senhor? Sou eu mesmo, aqui, presente. Sentido? Perguntas? Vamos a perguntas? Alô, alô. Agora, voz veluda, hein, rapaz? Professor, Sim, no senhor. caso, essa porta aí é para manter o nível lógico alto? Essa porta aí, pro camarada. Oi. Meu querido, na verdade, dentro de um CI, a gente tem dezenas, milhares, por exemplo, dentro de uma CPU A16, eu tenho mais de 15 bilhões de componentes. Milhões de componentes. De transistores lá, de CIs, de resistores, capacitor, dentro de uma CPU. Dentro da NAND eu tenho centenas de outros componentes. Então aqui tem um circuito aqui dentro que vai ser ligado no nível alto. E aqui no nível baixo, porque tem a inversora. É uma alimentação de uma etapa do circuito. Não é um pino lógico que vai determinar, aqui é a alimentação mesmo. Alimenta alguma parte do circuito. Agora não é o nível alto e nível baixo. Não é só para nível baixo, não. Aí seria o resistor pull up e pull down. Aí seria outro ponto. Você veria assim, pull up e pull down. Esses definem nível lógico. Pull up ligado a 1.8 ao pino. Pull down do terra para o pino. Então aqui não tem nenhum pull down nesse ponto. Mas existem pull downs em outros pontos. Então, para a gente acabar, o tempo foi meio curto, não deu para a gente falar tudo. Eu ia fazer a prática aqui. Vou fazer a última prática rapidinho aqui, então. Vou estourar 10 minutinhos de tempo, tá bom? Só para acabar e finalizar. Rapidinho, Marcos. Então aqui, ó, para a gente acabar e dar uma acelerada, essa minha placa está com 4013. Eu vou medir, qual a primeira coisa a fazer? Se você olhar para o coração, qual o primeiro ponto a fazer? Medir as tensões. Então, eu vou medir a tensão nessa minha placa. Essa minha placa tem uma fuga de 80 mA na NAND. Mas, mesmo assim, vai bater as tensões todas. Então, se eu medir a tensão, eu não vou resolver o problema. Por quê? Tem uma fuga na malha 2.V65 e o multímetro não vai pegar isso. Já o Smart Box pega. Então, se eu medir a tensão nessa minha placa que está aí, essa nossa placa com defeito, eu vou começar a analisar as tensões V-core da NAND. Não é assim que começa? São 3, né? 0V8, 2.65 e 1V2. Vamos começar a medir a tensão da NAND, porque eu não vou tirar a NAND sem medir nada. Né? Aí eu vou pegar meu multímetro, vou pegar a minha placa lá, e vou colocar o multímetro na escala de volts e medir os 3 pontos. 0V8, 2.65 e 1V2. Lembrando, essa minha placa tem defeito numa malha 2.V65, mas não vai alterar a tensão. Essa malha está com fuga de 80 mA, que não é baixa, que vai ocasionar um erro no software. Quando eu for atualizar o software, precisa de corrente, não fornece. Aí dá o 43, a NAND corrompe. Mas se eu medir a tensão, não vou achar nunca. Ah, já medi a tensão da NAND, está tudo presente. O que você fez? Nada. Outras máquinas pegam, né? Você pode pegar a fonte e injetar em cada malha, mas o Smart Box pega direto, sem ter que fazer nada. Vou mostrar para vocês. Vamos acelerar aí só para não atrapalhar o tempo e não atrapalhar o colega. Não, se atrapalhar o colega não dá, né? Então aqui, ó. Primeira malha. Primeira malha que o Marcos vai medir lá. A de 0.8. Está medindo lá, ó, vai medir a primeira malha, 0.8. Deixa eu acionar aqui, que senão ele tem stand-by. Pera aí. O aparelho está aí, botou a placa, viu a placa botando aí? Botou a placa, viram aí? 0.8. Botou a placa, vou medir a tensão lá. 0.8. 0.8, viram 0.8 aí? Bateu ou não? 0.8, beleza. Próxima malha. 2.65. Bateu 2.65? Bateu. Essa malha tem fuga. Ela não está boa. Próxima malha. 1V2. Ah, então, poxa, se eu medir só a tensão, resolve? Não. Porque essa malha tem defeito. Ela bateu quanto? 2.65. Se eu tiver um equipamento que eu consiga fazer medições que resolvam um estado de corrente dessa malha sem interromper,
Então, por exemplo, só para a gente acelerar aqui e não perder tempo. Vamos lá. Então, eu vou fazer agora o quê? Vou fazer a medição com o Smart Box. Aqui, Marcos. Segura a câmera para mim ali, por favor. Olha lá. É o preto, é o vermelho. Esse aqui, ó. O Smart Box mede igual o diodo do semicondutor. É a ponta preta que mede. Então, o que eu vou fazer? A gente já tem os bancos de dados das medições. Então, aqui eu tenho um banco de dados, até o iPhone 14 Pro Max. Então, já tem mapeado os pontos. Vou pegar o meu mapa, vou conferir. Aqui eu tenho tensão e corrente das malhas. Então, já existe um banco de dados. Vou pegar meu banco de dados e vou ver. O pino 0,83 tem que dar um valor específico. Então, já existe um banco de dados para isso. Então, quando a gente pegar o circuito aqui, ó, já existe um banco de dados que você pode baixar. Quando compra a ferramenta, você já tem um banco de dados. Então, olha lá. Vou avançar tudo aqui, ó. Vamos avançar. Aí, ó. Então, aqui eu tenho aí, ó, o valor no Smart Box de referência de cada malha. 3.03, a malha de 0,83, 1.6 mA. E tem uma vantagem. A placa pode estar desenergizada. Não tem que botar a placa. Então, vou tirar a alimentação da placa. Tirei, ó. Não está energizada mais. E eu consigo pegar a fuga assim. Ó. Vou colocar o ground na placa. E vou medir agora os pinos de acordo com a minha referência. Então, se vocês quiserem abrir a página 50, por favor. Abram a página 50, que eu vou mostrar a câmera aqui na... Abram a página 50, por favor, para a gente finalizar aqui. Abram a página 50. Aí. Beleza. Então, vou medir a primeira malha. A malha que é a malha 0V83. Estão com o valor em mãos aí? Vocês vão conferir se vai dar certo aí, tá? 0V83, a primeira malha. Eu virar a NAND aqui. Vamos lá. Estou medindo a primeira malha aqui agora. Mostra a placa aqui, Marcos. Olha lá, ó. Vou fazer a medição na placa aqui agora. Tá? Primeira malha, quanto que deu? 3.0, 1.50. Quanto está na tabela aí? Quanto está na tabela aí? 3.3. O Smart Box tem 20% de tolerância. Bateu? Bateu. Próximo pino. O médio no multímetro aqui. O próximo pino. Próximo pino lá, ó. O pino 2.65. Pino 2.65, deu quanto? 3.9, 2.7. Qual que tinha que dar? Alterou muito. Percebeu que está alterado? Está alterado ou não? Muito alterado. E está normal aí? Não. Se eu pegar uma placa boa, olha aqui, ó. Pegar uma placa boa, vou trocar, mostra aqui. Vou pegar uma placa boa, vou colocar uma placa boa agora. Medir o mesmo pino. Olha lá. O que deu lá? 2.4, 0.8. Bateu? Então o que aconteceu? Com o Smart Box, eu tenho a noção de corrente da malha. Então é muito mais eficiente para mim saber se está alterado ou não está. Bem, galera, eu não quero alterar, perder o tempo de ninguém. Acho que respeitar o colega é fundamental. Meu horário expirou. Eu queria agradecer a todos vocês. Vem cá, Marcos. Agradecer o Marcos, agradecer o Cícero. Vem cá, Cícero, para agradecer o seu pela ajuda aí. Tem pergunta. Vamos responder as perguntas aí e finalizar, beleza, Márcio? Beleza. Pessoal, muito obrigado. Bom dia. Bom dia, galera. Obrigado. Professor, eu queria pedir, né, porque se a gente veio para cá para o workshop, a gente quer ver a aula completa. Eu sei que é tempo, cada um tem seu tempo. Eu sei que seu tempo expirou, mas eu pretendi ver sua aula completa, todo o seu trabalho completo. Não deu tempo, mas eu esperava completo. Obrigado, me desculpa, peço desculpa pelo equívoco foi meu. Mas aí o que é que eu peço? Para cada professor ter um pouquinho de paciência e dar pelo menos um tempinho a mais.
Que eu acho que não vai ter problema nenhum. Se o Leandro... Aí não depende de mim, porque o Leandro que é o É isso que eu organizador. estou pedindo a Leandro agora. Mas Leandro não manda nada não, quem manda é a gente. Se a gente voltar aqui mais um tempinho, tem que dar um jeito. Tudo bem, não, eu estou por conta de vocês. Não quero atrapalhar também ninguém. Eu mesmo não tenho problema nenhum de passar do horário. Eu estou aqui para passar o dia todo. Viu? Sim. Tá bom, claro. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Obrigado. Então daqui a pouco a gente... 10 minutinhos, aí você me avisa. Obrigado. Valeu. Desculpa, obrigado, querido. Porque a gente também tem que ter respeito pelo colega. Eu fico sem graça de, mesmo tempo que direito que eu tenho, os outros também têm. Eu não quero fazer isso. Achar que, você não sei o quê, comeu a aula do cara. Eu respeito meus amigos, respeito vocês. Eu não quero transgredir o tempo. Mas obrigado pela ajuda. Já que o Leandro concordou, fico agradecido. Obrigado, viu? Não é não? Obrigado. Alguém tem alguma dúvida geral? Pode escolher o tema que quiser. Qualquer tema que você quiser. Se eu puder responder, eu vou tentar responder. Qual que é a sua dúvida? Vamos começar pelo senhor, então. Qual que é a sua dúvida que você sempre queria te perguntar e ninguém te respondeu? Vamos lá. Pensa bem na pergunta agora, hein? Vai lá. A pergunta é sua, a resposta é sua. Merece, não merece? Vamos lá. Pode o tema que você quiser de eletrônica. Tem 2 aqui velhos, tem 3 vovô aqui de eletrônica. Tem mais. O que você quer perguntar? Pode perguntar aí. E ainda tem a moral de botar o microfone do Inigualável na boca. Não, peraí. Não, eu vou passar para uma pessoa mais específica na área, que é até um colega da gente, Ivan, para ele fazer uma pergunta. À vontade. Estourar. São 10 minutos, pessoal. Vamos acelerar aí, porque senão o tempo vai embora. Bom dia, pessoal. Bom dia. Fui pego de surpresa aí, mas vamos lá. A gente trabalha também lá com o Smart Curve, que é uma ferramenta do senhor. Outra ferramenta. Muito, excelente. O senhor mostrou aí a questão da falha analisando tensão e corrente. A gente conseguiria também, pelo Smart Curve, analisar pela segmentação de linha, as ondas, essas malhas? Ótima pergunta. Pessoal, tudo na manutenção... Ela vai levar o microfone para você. Tem mais um aqui, eu passo para você. Tudo na manutenção, tudo em eletricidade, como dizia Nikola Tesla. Conhecem Nikola Tesla ou não? Conhecem Nikola Tesla, né? Para você saber os segredos do universo, pense em energia, vibração e frequência. Então a gente, por eu ser um fã de Nikola Tesla, sempre quis ter uma máquina que pudesse usar esse pensamento para ter análise. Então a gente tem uma outra ferramenta chamada Smart Curve. Traz uma para mim, Cris? Então o que é Smart Curve? É uma outra ferramenta fabricada pela Telecélula. Graças a Deus, com muita humildade, trabalho sério, é sucesso mundial. Estamos em 40 países já. E a venda no Brasil vendeu muito, fora do Brasil vendeu muito, América Central, América do Sul, Espanha, a Argentina, a América, mundo inteiro, graças a Deus. E essa ferramenta usa esse princípio. Pensar em vibração, energia e frequência. Então, a Smart Curve, você mede com o Smart Box tensão e corrente ao mesmo tempo. Você já viu que é um ganho muito legal, né? A Smart Curve tem um componente a mais. Ela coloca frequência nas medições. Aí os componentes reativos, que fazem parte da impedância, de um circuito de radiofrequência, no circuito digital que é pulsante, o Smart Curve, por ter frequência, ele tem um componente a mais. Ele tem tensão, corrente e frequência. Então, o Smart Curve injeta uma tensão pulsante no ponto de teste. E tem uma frequência ali. E os componentes reativos, capacitores e indutores, vão dar uma resposta gráfica padrão, se tiverem bons. Então, tem que ter um banco de dados, de placas lidas, e você vai medir o seu pino. Se os componentes reativos estiverem alterados, você vai ter uma diferença de imagem do que você tem no seu banco de dados. Então, o Smart Curve se baseia nisso. 3 pontos. Tensão, corrente e frequência. Você injeta isso na placa e vai ter uma resposta chamada efeito transitório. Ele como se tirasse um xerox de um pino da placa. Ele gera uma imagem. Se for mais capacitiva, mais elíptica. Se for mais indutiva, um desenho. Se for mais resistiva, uma linha. Então, você vai ter várias formas gráficas de cada pino. Então, a gente tem um banco de dados bem grande do Smart Curve. Inclusive,
Cadê o Smart Curve? Tá aí? Ah, aqui. Ah, obrigado. Inclusive, vamos sortear um Smart Curve então. Já que vocês falaram com o Stut do LKQ, você é mais caro. Com o case aqui fica mais caro. Aí já não sei, não. Vão assinar também, né? Vão rubricar, assinar aqui o Smart Curve assinado por Leandro Kennedy, James Dias e Marcos Igualado. Assinado. Então o que o Smart Curve faz? Obrigado, vamos colocar isso no case. Ô Cris, prepara no case, por favor, pra gente sortear um. Vamos sortear um Smart Curve aí. Estão querendo sorteio ou não? É para sortear, sim ou não? Sim! Sim. Tá aqui, ó. Tá aqui já o papelzinho? Não, mas cada um tem que ter um número, fica mais fácil. Já tem. Então vem cá, Cris. Queria agradecer, vem cá, minha amada esposa aqui, ó. Tira um número aí. Só não pode tirar o meu número, né? 10. Vamos ver. Mostra pra ninguém, não. Deixa eu ver. Pode esse aí? Número 60. Se não tiver aqui em 1, 2, 5 segundos, perde. Número 60. Vai vir ou não vai? Então levanta. Pulou. Demorou. Ué, vamos? Acorda pra vida. Ué, não quer não? Então acorda, pô, parabéns. Obrigado, parabéns. Aí, ó, obrigado. Vou bater a foto aqui. Cadê a foto aqui? Flexão. Vamos lá. Aí, ó. Obrigado. Então, obrigado. Pode pegar com a Cristiane lá, uma nova lá. Pega que ela uma nova lá. Com a bolsinha. Então, galera, essa ferramenta aqui, a gente tem atualizado ela muito, está no pacote 39. Já tem 39 atualizações. Quem tem, sabe que a gente está trabalhando muito sério nisso aqui, porque eu tenho um banco de dados muito grande. E não é só de iPhone, Android também. Então aqui a gente já tem mapeado vários aparelhos, e não só aparelhos, a gente pode tirar um CI da placa e medir os pinos da placa, e comparar com a placa defeituosa, e achar problema. Eu não quero ficar fazendo propaganda para vender, meu objetivo aqui não é esse. Não preciso disso na minha carreira. Mas realmente é uma das máquinas muito legais ultimamente aí, que tem atualizáveis. Não estamos cobrando para atualizar. Tem essa vantagem também, né? Tem gente que tem há 3 anos até hoje está na mesma, né? Foi responder a sua pergunta, mais ou menos? Obrigado. Professor, quem não tem esse novo aparelho e tem o SMB, pode fazer essa mesma análise? Ótima pergunta. Mesma coisa. Eu tenho um SMB. As técnicas, essas técnicas de medições, tem um manual completo com essas técnicas. Pode me chamar que eu te mando. Tá? Mais uma pergunta, pessoal? Professor, eu sei que tem muita gente aqui que tem um nível de conhecimento avançado, mas também tem muita gente que tem um nível de conhecimento moderado ou baixo. Claro. Tá? Isso não é demérito para ninguém. E muitos nunca nem viu o funcionamento de Ninguém nasceu sabendo, na verdade. Curve. Se eu pudesse demonstrar só um pouquinho pra gente. Mostro. O Leandro tá ali brigando comigo, mas não tô nem aí. Mostra. Não, mas Simbora. Quanto tempo falta ainda? Eu posso também, para não atrapalhar, mostrar lá. Eu vou colocar meu computador ali, ó, e vou mostrar depois para vocês lá. Aí eu posso, na hora do almoço, por exemplo, mostrar tudo o funcionamento dele, para não perder tempo. Mais alguma pergunta, galera? Claro. Bom dia, pessoal. Então, Bom dia. No meu caso, a minha apresentação será com base em ferramentas, tá? Então, só para ter um adendo aí no que ele falou, essa é uma das melhores ferramentas que existe para reparo. É imprescindível vocês terem ela nas suas bancadas. Beleza? Então, qualquer dúvida, eu uso ela recorrentemente. Então, todas as atualizações perfeitas, tanto para Mac como para iPhone. Então, recomendo de verdade. Obrigado. Lá no meu Instagram, quem acompanha, tem lá algumas informações sobre ela. Quem tiver qualquer dúvida, pode falar com o James ou comigo também, que a gente... Primeira de luxo. Obrigado, amigo. Então, galera, só para a gente, obrigado. Só para acabar... tá. Claro. Eu gostaria de também falar sobre a importância da análise. Eu faço muito software e desbloqueio. E eu peguei um aparelho que ele só desbloqueava por cabo, não desbloqueava pela tela, pela atualização que ele estava do patch de março. Sim. Eu passei 3 dias com o aparelho tentando desbloquear, já tinha fuçado tudo, todo o sistema dele, mas não tinha conseguido remover a conta dele. Sim.
eu precisei voltar, fazer a... Downgrade? Não o downgrade. Eu voltei para a placa. Ah, o sim. problema não sim, era sim. software, Sim, a importância dos 8 pontos. Quando eu troquei o dock de carga, conectei ao PC e reconheceu na hora o aparelho. Um dos pontos fundamentais daquele 8 pontos que a gente está falando, a gente viu que o software está lá também, né? Quando você... Poxa, eu tenho 8 pontos fundamentais. Dá para colocar a tela de novo aí, do iPad? Por favor. Quando a gente tem esses 8 pontos fundamentais aqui, o software é um deles. Qual que é a principal característica do software? Se você aplicou o binário correto, se você colocou a versão de bootloader na placa correta e a firmware correta, se o software completar 100% sem erro, quer dizer o quê? Você praticamente não vai ter falha de software. Então, se você... Poxa, o software é uma coisa muito complexa, porque o software controla tudo. O que é software? É tudo. Tudo é software. Tudo é software. O software fornece instrução para a CPU. Tudo é software. Tudo que você pensa no smartphone é software. Carga, touch, tudo é software. Então, se você tem uma falha, se você acha que é software ou não, você tem que saber, primeiro, faz a atualização de software. Binário correto, firmware correto, patch correto, IPSW correto, o ativo correto. Se completou 100% sem nenhum erro, tende a não ser software. Só que o software depende do quê? Da porta de comunicação. Para você implementar um software no aparelho, tem que entrar o quê? O computador, né? No caso do desbloqueio, era uma conta Google, simples. Sim. Só que, como era um patch de atualização Sim. mais atual, acontece muito de eu Claro. pegar esse tipo de desbloqueio e sempre estar pesquisando através dos indianos para conseguir encontrar o método correto. E eu passei 3 dias a assistir tutorial de indiano, russo, tudo que tinha de desbloqueio para importar XML, fazer programação dentro do aparelho, eu tive o acesso. Só que como estava uma versão atual, né? só ia pelo PC realmente, através das licenças digitais. Sim. É isso aí. O software, eu trabalho com software há muitos anos. Primeira coisa no software, não deu a primeira vez, é igual o carro antigo. Eu tenho para trabalhar com software, eu uso o carro antigo. Para, desliga, desce devagar, entra no carro, põe em ponto morto, porque software é insistência. Muitas vezes é uma troca de um cabo, é troca de uma porta, um computador, é reformatar o aparelho, é rebootar. Software tem que ter muita insistência, não só em software. Então, galera, o Smart Curve, para finalizar então, ele usa a questão da impedância. Como a gente sabe, o que são... Já estou finalizando aqui, vai ser meu último slide. Ah, tem mais um? Pode falar. James, bom dia. Bom dia. Nessa resolução... Ou não, espera aí. Bom dia. Como é que vai o senhor? Vem, dá a benção pro seu pai aqui, pô. Tudo bem? Como é que vai? Tranquilo? Bem? Tá lembrado de mim? Ah, você chegou agora? Vem cá, então. Chegou agora? Nesse caso do iPhone 12 Pro, nessa resolução do erro 4013, um amigo meu restou com a dúvida. O senhor acredita que seria o quê? A própria memória, uma fuga? Nesse caso ali é fuga naquela malha. Isso. Aí nesse caso teria que fazer uma varredura. Aí eu vou pegar aqueles capacitores lá da malha lá, ó, por exemplo. Vou voltar lá, ó. Algum capacitor lá está com fuga. Aqui, ó. Algum desses aqui estão com fuga. Aqui, ó. Olha quantos capacitores tem nessa malha. Todos aqui são suspeitos. Ó. Viu lá? Um desses estão com fuga. E está dando essa fuga de corrente aí. Entendeu? Não, sem problema. Não tem que ter vergonha, não. Ninguém sabe tudo. Ninguém nasce sabendo nessa vida, né? Mais um aqui, James. Claro. Beleza. Bora. Professor, eu tenho uma dúvida com relação ao osciloscópio. Sim. Se ele consegue fazer a mesma função dessas ferramentas aí. Ótima pergunta. Bem, o osciloscópio é uma ferramenta completa. Porém, se você não adquirir os acessórios que são necessários, você só consegue fazer pequenas partes. Por exemplo, olha aqui, ó. Então, se a gente voltar aqui rapidamente na tela aqui. Aqui, ó. Por exemplo, número 6, oscilador. Mexe com o osciloscópio, clock. Legal. Sinal de reset, lógico. Mexe com o osciloscópio. Número 5, mexe. Mas o barramento PCIe são os dados, a comunicação da NAND que tem o software com a CPU. Se você não tiver sonda diferencial, que custa mais caro que o osciloscópio, você não mede. Então, muita gente compra um osciloscópio e esquece que as sondas são mais caras que ele. Para você medir o barramento PCIe,
não dá para ver na imagem, mas são os que comunicam com a lente, com a CPU, a sonda custa em média R$4.000. Se você não tem a sonda, só o osciloscópio de 100 mega, não vai medir. Então o osciloscópio é uma porta. As sondas que são necessárias para medir tudo, é o dobro do preço que ele custa. Pode falar. Entendeu? Então não é só o osciloscópio. E tem sondas caríssimas. A que vem nele custa R$100. Qual que você comprou? Ah, tá. Vai ter que comprar a sonda diferencial, porque com a sonda que vem nele, não mede tudo. Vai ter que gastar mais uns 3 contos aí. Não desanima não, pô. James, para pegar essa fuga aí, qual seria o caminho, né? Injetar tensão? Essa fuga ela vai apresentar lá na fonte de bancada? Apresenta. E aí a gente vai pegar como? Injetando tensão com a câmara térmica? Qual a ferramenta adequada? A gente tem uma ferramenta para pegar a fuga, tá? Ela chama SIC, Capacitor Inline Checker. Que você não precisa injetar tensão na placa. A gente não gosta muito de injetar tensão na placa, porque se já existe alguma coisa errada, você pode estar forçando cada vez mais. Com o SIC é muito fácil. Ele mede queda de tensão em milivolts. Aí você consegue ver qual que está mais baixo, a queda de tensão, e ele que é o que está em curto ou fuga. É muito legal. Eu posso te mostrar um vídeo dele para você ver. É muito legal. Pessoal, muito obrigado a todos. Desculpem, eu vou estar no nosso stand ali depois, ó. Depois, na hora do intervalo, na hora do lanche, quem quiser lá, vai ser um prazer mostrar Smart Tool para vocês, mostrar como é que funciona, aprender com vocês. Muito obrigado. Vamos tirar a selfie agora, né? A selfie, ó, tem que falar assim, ó. Fala, galera! E para tirar a selfie, vou lá em cima tirar a selfie. Todo mundo levanta e fala, galera! Muito obrigado a todos, obrigado pela presença. Muito obrigado de coração. Valeu. Salva de palmas, pô. Obrigado. Vamos aplaudir de pé. Tirar a selfie. Vamos tirar a selfie. Cadê o Marcos para tirar a selfie aqui, Marcos? Obrigado ao Marcos, meu amigo, que me ajudou bastante nas medições aí. Valeu, muito obrigado. Obrigado aí por tudo aí, tá? Valeu, ajuda. Prazer. Uma salva de palmas pro Marcos aí, galera, que me ajudou. Obrigado. Obrigado. Agora vamos tirar a selfie aqui, ó. Levantar, fala, galera. Vamos lá. Tem que levantar e falar, fala, galera, hein? 1, 2. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu.